Um mundo misterioso, um estilo de vida um tanto quanto desconhecido, criaturas que não existem mais, pessoas que viviam centenas de anos, supostos gigantes que andavam sobre a Terra e uma época que desperta a curiosidade de muita gente. É claro que nós estamos falando da Era Pré-Dilúvio. A Bíblia registra o período antes do diluviano nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na Era Pré-Diluviana a civilização humana alcançou grandes realizações, mas também perpetuou uma cultura de pecado, exatamente como está nos dias de hoje. Era uma época onde todas as áreas existiam avanços significativos, porém outra coisa que sempre avançou junto foi o pecado. Mas como era a vida das pessoas naquele tempo, o que elas faziam, o que será que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora neste vídeo. Obviamente a primeira família antes do período diluviano foi a família de Adão. Depois de serem expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. Como se sabe, o primeiro filho do primeiro casal foi Caim, mas Caim também foi o primeiro assassino do mundo antes do diluviano. Ele matou de forma covarde Abel, seu próprio irmão. Depois de seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de noite. Caim deu a essa cidade o nome do seu primeiro filho Enoque, e essa cidade antes de diluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia em Gênesis capítulo 4. Mais diferentemente do que teorias extrabíblicas afirmam, a Escritura explica claramente que o homem foi criado por Deus como ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem experimente um tipo de evolução intelectual à medida que adquire conhecimento e desenvolve novas tecnologias, biblicamente não houve um processo evolutivo como espécie conforme defendido por algumas teorias científicas. Isso fica muito claro quando olhamos para a Bíblia. Avanços científicos não têm nada a ver com avanços morais. Para a ciência, o ser humano está cada vez mais perfeito e cada vez mais evoluído. Para a Bíblia, o ser humano está cada vez destruído e longe de Deus. As diversas práticas do pecado e os diversos erros que os homens vêm cometendo com suas vidas, poderiam sim ter consequências eternas. Antes de darmos continuidade, confira o link no comentário fixado. Temos algo especial apenas para você que gosta de aprender sobre a Bíblia e sobre a Palavra de Deus e preza pela veracidade das Escrituras. Amém. Seguimos no período antes do dilúvio. Como foi dito, Caim, o primeiro ser humano a nascer na terra, era desenvolvido o suficiente para edificar uma cidade, e seus descendentes por sua vez foram responsáveis por grandes invenções, por exemplo com Jabal, Jubal e Tubal. Caim, a sociedade antes de Luziana, aprendeu a habitar em tendas, a criar rebanhos de gado, a desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas através do trabalho com cobre e ferro. Depois, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como o homem já tinha a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca conforme as instruções divinas. Então, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre como foi esse período, fica claro que no mundo pré-diluviano houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural. E uma pergunta muito frequente sobre o período pré-diluviano diz respeito à duração desse período, ou seja, quanto tempo durou o mundo pré-diluviano. A verdade é que a Bíblia não explica quanto tempo durou esse período, mas muitos estudiosos acreditam que o tempo decorrido entre a criação e o dilúvio pode ter sido bem maior do que o restante de toda a história bíblica. Diversos estudiosos extremamente competentes tentaram durante toda a história, através de livros apocríficos e da Bíblia, medir quanto tempo durou a civilização pré-diluviana, e quais avanços ela poderia ter adquirido, e no final não chegaram a absolutamente nenhuma conclusão, pois é impossível saber quanto tempo durou essa civilização pré-diluviana. A Bíblia diz que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim rapidamente se propagou pelo mundo pré-diluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas, além de também ter sido um duplo homicida que se orgulhava de sua crueldade, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 4 entre os versículos 18 e 24. E o próprio Caim, após Abel, não apenas não se arrependeu, mas também achou que o castigo divino sobre ele foi injusto. Em Gênesis capítulo 6 a Bíblia ainda diz que no período antediluviano os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes defendem que isso significou uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente anjos caídos tiveram relações com mulheres na terra. Outros livros fora da Bíblia e históricos também contêm relatos não muito confiáveis por não estarem na Bíblia, mas que confirma essa história. Para essas
civilizações da antiguidade. Isso era algo conhecido pelos judeus. Essa relação, entre anjos caídos com homens, não era algo de outro mundo, e os maiores teólogos da história da Igreja em sua grande maioria acreditavam que o texto estava falando exatamente sobre isso. Impiedade prevaleceu e caracterizou toda aquela civilização. Isso quer dizer que naquele tempo a linhagem piedosa de Sete foi o ramo da humanidade que preservou o conhecimento de Deus, mas com o tempo essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim e a depravação espiritual alcançou um limite intolerável, e dessa mistura inclusive surgiram os Nefilins, que eram os homens valentes e de grande fama na antiguidade. Mas no período antediluviano também viveram pessoas que realmente eram comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir que continuou sendo lembrado como um exemplo de fé até nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que teve um relacionamento tão próximo com Deus que acabou sendo transladado para não ver a morte. Por último, foi naquele período que Noé também nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem, mas a Bíblia registra que nos anos finais do período antediluviano Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou temente ao Senhor. O texto bíblico diz que a família de Noé foi a única a ser poupada quando a paciência de Deus considerou intolerável a situação de depravação generalizada daquela civilização, e foi assim que o período chegou ao fim com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade da terra estava em um nível extremamente alto, o ser humano estava atingindo níveis altíssimos de corrupção, e já não existia mais ninguém que merecia ser salvo, ou que aceitaria se arrepender. O mesmo vai acontecer em breve com a nossa sociedade no final dos tempos. O ser humano vai ser tomado pelo pecado e por Satanás ao ponto de negar Deus, sobre qualquer circunstância. O escritor bíblico registra o descontentamento divino com a humanidade através da figura do arrependimento, dizendo que Deus havia se arrependido de ter criado o homem. E no Novo Testamento o apóstolo Pedro descreve o fim da história antediluviana da seguinte forma: pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas tudo o que aconteceu naquele tempo serve de alerta para nós, isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que os últimos dias da presente era o estilo de vida pré-diluviano vai se repetir. Cada um viverá segundo sua própria vontade, segundo os seus próprios desejos, se banqueteando, festejando, se relacionando, e o Senhor voltará nesses tempos. Hoje em dia as pessoas não estão mais ligando para a vontade de Deus, e para aquilo que Deus tem para as vidas delas. Até dentro da igreja vemos claramente pessoas seguindo apenas seus próprios desejos e seus próprios interesses, e jamais aquilo que Deus estabeleceu prós nossos dias. Amém. Não se deixe enganar. Não se perca dentro da igreja, não caia na teologia da prosperidade e diversas heresias que têm entrado dentro das igrejas. Busque o reino dos céus acima de tudo e sua justiça.